O nosso tema do mês de maio, família, sombras e luzes, porque família doriana não existe. Esse foi o nosso tema durante todo o mês de maio, hoje o último domingo do mês, então nós vamos, não vou usar a expressão palavra final, porque família sempre é um tema pertinente, um tema relevante. De tempos em tempos a gente tem que ir para a Bíblia e ouvir da Bíblia aquilo que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós, para as nossas famílias. Mas família é isso. Existem sombras na nossa família, ponto final. Não adianta a gente esconder a verdade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, existem sombras. Mas também, claro, luzes. Como é bom, como é gratificante, que experiência a família. A nossa agenda em maio, conjugalidade, o primeiro domingo, o segundo domingo, reconciliação, domingo passado, frutuosidade, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de cuidado. O que é que nós vimos anteriormente? No primeiro domingo, eu compartilhei com vocês o princípio que vocês estão vendo aí no slide. Abandone. E eu gosto de usar esses verbos. Verbo é ação. Verbo é fazer alguma coisa. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer, é abandonar esse modelo individualista, competitivo, que é o modelo da nossa sociedade. A nossa sociedade é construída em cima sobre esse modelo. Cada um por si e Deus contra todos, como diriam os titãs. Esse é o modelo. E abrace, outro verbo, o projeto bíblico. E qual é o projeto bíblico? De família, de casamento. Caminhada lado a lado. Isso é conjugalidade. Conjugalidade é o antônimo de individualidade. É o inverso, é o avesso do avesso do avesso. Conjugalidade. O segundo princípio, pregação do Tássio, rompa com os fantasmas do passado. Meu Deus, como isso é importante. Porque todos nós, eu vou repetir, todos nós somos uma casa mal assombrada. Lembra daquele desenhinho, Corrida Maluca? Tinha o cupê mal assombrado. Você é aquilo. Eu sou aquilo. Nós somos cheios de fantasmas. E a gente precisa eliminar, matar, um a um. Rompa com os fantasmas do passado. Quanta coisa que a gente poderia viver, coisa boa, coisa gostosa, a gente não vive porque existe uma assombração na nossa vida. A gente não conseguiu lidar, a gente não consegue digerir aquela situação, então a gente fica com essa assombração, com esse fantasma na nossa vida. E encontre-se com Deus no caminho da reconciliação. Como isso é difícil, mas eu vou lhe dizer. Qual é o plano B? Qual é a alternativa? Ah, pastor, eu não quero me reconciliar. Não tem um plano B? Pastor, eu não consigo ir lá e conversar, pedir perdão. Talvez ouvir um pedido de perdão, eu não consigo. Qual é o plano B? Não tem um atalho? Vou lhe dizer. Não. Não. Pastor, mas isso é duro demais. Leia Gênesis. Quer ficar de bem com Deus? Fique primeiro de bem com as pessoas. Você quer ter paz com Deus? Busque primeiro a paz com as pessoas. Isso
está em Gênesis, do capítulo 1 não porque era paraíso, 2 não porque era paraíso, mas do 3 ao 50 é isso. No domingo passado, e aqui um outro desafio, né? Você ter uma vida e uma família fundamentada no Evangelho, nos valores do Evangelho, nos princípios do Evangelho. Você ter uma família fundamentada nisso. Essa é a tarefa de uma vida. Essa é a tarefa da nossa vida. As virtudes de uma família frutífera são aprendidas e desenvolvidas em lares cujas famílias estão fundamentadas no Evangelho. A frutuosidade, a fecundidade, vida. A base para isso é o Evangelho. Foi isso que nós aprendemos. Ok? Hoje, para fechar, eu quero ler com vocês o Salmo 127. O Salmo 127. Segundo os entendidos, Salmo 127 e 128 são os salmos da família. Os salmos da família. Eu quero ler com vocês o Salmo 127. São 5 versículos. O texto está projetado e hoje eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eis o Salmo 127. Vamos ler todos juntos os versículos 1 e 2? Versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fale ao nosso coração, porque nós precisamos muito, muito, muito ouvir a sua voz. A nossa família precisa ouvir a sua voz. Cada um dos membros, dos componentes da família, da nossa família, cada um precisa ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir a sua voz. Fale com cada um, fale com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Gênero e estrutura do Salmo 127. Então eu estava lendo, eu estava estudando, e eu descobri que o Salmo 127 é um escrito sapiencial. O que isso significa? O texto tem por objetivo nos tornar pessoas sábias. Esse é o objetivo dos escritos sapienciais. Vários são os salmos. Tem livros na Bíblia. O livro de Provérbios. Provérbios todinho é sapiencial. É um escrito sapiencial. Você lê, e o objetivo do escritor é fazer com que
o seu leitor se torne uma pessoa mais sábia. Então, quando eu leio o Salmo 127, qual é o objetivo de quem escreveu? Me tornar uma pessoa mais sábia. O texto é subdividido em duas partes distintas que não têm muito a ver, uma parte com a outra. E acho que está claro no texto, né? Os versículos 1 e 2, que enfatizam a importância de Deus dirigir a vida humana, e os versículos 3 a 5, que enaltecem os filhos como dom confiado a Deus. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E eu já vi pastores dizendo que numa aljava cabiam 5 flechas. Já ouvi pastores dizendo que numa aljava cabiam 6 flechas. Ou seja, a aljava era um lugar que cabia flecha para dedéu, né? Cabia bastante flecha. Então, na cosmovisão, na percepção veterotestamentária, muitos filhos significavam bênção. Muitos filhos denotavam bênção. Ok? Mas como diria Michel Temer, limitar-me-ei a falar aqui com vocês nesta noite sobre os versículos 1 e 2. Limitar-me-ei é demais, né? Quem usa mesóclise é um luxo, né? É um show, né? Quando eu vejo alguém usando mesóclise, eu já sento. Eu sento e falo, quero ouvir, né? Limitar-me-ei. Lindo. Versículos 1 e 2. A importância de Deus dirigir a vida humana. Agora, como é que a gente entende, como entender o Salmo 127, os versículos 1 e 2? Não vou falar sobre a questão de filhos aqui hoje, muitos filhos. Não vou até porque não sou exemplo disso, né? Tem uma só. Então, limitar-me-ei a falar sobre versículos 1 e 2. Como entender Salmo 127, versículos 1 e 2? Aquela questão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será dormir tarde, acordar cedo, correr atrás do pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e lhe dá enquanto... Como entender isso? É um escrito sapiencial. Vamos lá? Vamos para a palavra, a voz de um doutor em Antigo Testamento. Um doutor em Antigo Testamento. O que é que ele nos ensina? Laboraríamos em erro, caso tomássemos as afirmações do Salmo como declaração de que seria supérfluo o trabalho em si. Bem que sabia o autor que sem o trabalho das mãos, nada se edifica. E certamente não pensava que os vigias da noite pudessem descuidar-se de seu serviço sem prejuízos. Não fala desse ponto porque não é, com efeito, o trabalho que se acha em questão, mas única e exclusivamente a atitude perante o trabalho que estima poder prescindir de Deus. Somente essa atitude é que é em vão, pois se realiza com a ilusão de que poderia fazer sozinha o que se reserva a Deus. Salmo 127, versículos 1 e 2, está ensinando a gente que tudo depende de Deus. E que para nós, fazendo ou não fazendo, Deus vai abençoar? É isso que está ensinando o Salmo 127? De jeito nenhum. O Salmo 127 está me ensinando o quê? Uma lição número 1. E que lição é essa? Eu não devo confiar na força do meu braço.
Para edificar a minha casa, eu preciso de Deus. Para eu ter um lar, eu preciso de Deus. Para eu ter despensa cheia, eu preciso de Deus. Para eu ter estrutura familiar, eu preciso de Deus. Para eu ser um bom marido, uma boa esposa, para eu ser um bom pai, uma boa mãe, para eu ser um bom filho, uma boa filha, eu preciso de Deus. É isso que está ensinando o Salmo 127. Mas também está ensinando uma outra coisa. Uma outra coisa. Que eu preciso fazer a minha parte. Porque existe uma sinergia. Eu trabalho junto com Deus. Eu, Gustavo Luiz do Prado, preciso colocar na minha cabeça, preciso chegar a uma resolução. Eu quero ser um bom marido para a Mariela. Me ajude, Senhor. Eu quero ser um bom pai para a Marina. Me ajude, Senhor. No que depender de mim, a minha família vai dar certo. E que Deus me ajude. É isso que o Salmo 127 está nos ensinando. Está dando para entender? Sem Deus, cara, estamos no sal. Não pense você que o seu trabalho, o seu salário, o seu isso, o seu aquilo, os seus diplomas, não pense que isso vai criar, vai organizar, vai robustecer uma família. É importante, mas sem Deus, você está no sal. Porém, tem o outro lado. Você precisa fazer a sua parte. Existe uma parte que cabe, que compete a você. Se você é um mau marido, acorde. Se você é uma esposa ruim, acorde. Se você é um filho que dá problema, que é uma tristeza, acorde. Se você tem sido um mau pai, uma mãe ruim, acorde. Porque a coisa passa por você. A coisa passa por você. Deus quer me usar para abençoar minha casa. Deus quer abençoar você na sua casa, para a sua casa. Então, essa sinergia, essa cooperação, é Deus abençoando e eu sendo um instrumento na mão dele. É isso que o Salmo 127 está ensinando para a gente. Eu não posso confiar em mim, na força do meu braço, é um erro, mas o outro erro é eu dizer, Deus, olha, é contigo porque, viu? Vamos ver isso num princípio? Tentei colocar num princípio. Vamos ler todos juntos? A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Dependa de Deus e entregue o seu melhor. Quando eu leio o Salmo 127, versículos 1 e 2, é isso que me vem à cabeça. Temos um Deus que edifica, que guarda, mas eu tenho trabalho, eu tenho vigilância. Eu dependo dele, porque sozinho não consigo, mas eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso entregar o meu melhor. É isso que eu aprendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Qual é o desenho? Edificar é com Deus, e nós trabalha. A outra figura, Deus é aquele que guarda, e nós? Qual é a nossa parte? Nós vigia. Destaquei os verbos lá em cima. Edificar, trabalham. Guardar, vigia.
Esse é o desenho do Salmo 127. Está claro isso? Isso precisa ficar claro para a gente. Olhando para esse desenho, eu consigo entender plenamente o princípio. A soberania divina não anula a responsabilidade humana. Dependa de Deus e entregue o seu melhor. Deus edifica, Deus guarda. E eu, Gustavo, entrego o meu melhor. De que maneira? Trabalhando e vigiando. Eu trabalho em prol da minha família. E não é só o trabalho e o sustento. É o investimento das minhas emoções, dos meus afetos, da minha vida. Não é só dinheiro. Não quero que você leia ali trabalho igual emprego, igual dinheiro. E isso é importante também. Mas eu quero que você amplie. O trabalhar é um dar-se, é um entregar-se. O meu melhor vai para a minha casa. O meu melhor. Sou um baita de um profissional, mas quero ser um baita de um marido, de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um filho, de uma filha. Eu quero ali dar o meu melhor, porque o meu Deus edifica e eu trabalho. O meu Deus guarda, o meu Deus protege, mas todo dia antes de dormir eu dou 2 voltas no trinco da minha casa. Coloco o cadeado no portão, ligo o alarme. Deus está guardando, mas eu estou vigiando. Eu estou vendo a minha esposa, eu estou vendo a minha filha, estou sendo visto, a gente está conversando, existe interação, então eu estou vigiando, eu estou por dentro. Eu estou por dentro. Deus guarda, eu vigio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. O primeiro erro crasso, tudo na minha conta. Depende de mim, sou eu. Eu posso ter uma família sem Deus. Eu posso ter uma família sem essa história de Bíblia, de igreja, sem essa coisa de Deus. Sou eu. É a força do meu braço. É a minha inteligência. É o meu dar-se bem na sociedade. Tudo isso garante a minha casa, garante o meu lar. O que o texto está dizendo para nós? Está ali em destaque. Vão, inútil. Vejam que palavras fortes que o salmista usou. Vão, inútil. Tem muita gente, excelente profissional, top, perdeu a família. Vão, inútil. Tem muita gente que chegou no pico, no topo. Doutor, pós-doutor, CEO da empresa. Daí chegou em casa, abriu lá a espumante, vamos brindar sozinho. Porque todo mundo já vazou. Até o gato, quando ele chegou, pulou o muro e foi para a casa do vizinho, porque nem o gato suporta o sujeito. E aí eu lhe pergunto, esse modelo de sucesso, que é vendido para nós e a gente compra isso. O cara é um profissional de sucesso. Será? Essas expressões ecoam dentro de mim, né? Vão. É vão. O sujeito chegou ao topo, perdeu a mulher. Mulher vazou. Se encantou pelo tratador que cuidava da piscina. Porque o tratador da piscina deu atenção para ela. E o doutor não dava atenção para ela. Se encantou com o tratador da piscina. Os filhos só estão interessados nisso daqui. Não tem mais afeto, não tem mais sentimento, não tem mais carinho nenhum pelo doutor, pelo CEO. Os filhos, só querem. E aí eu pergunto, sucesso?
Estou com o salmista. Vão, inútil. Inútil. Sem Deus, sabe o que acontece? The house dispencation. The house dispencation. A casa cai. Sem Deus a casa cai e fica à mercê dos muitos perigos. Porque olha só, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão. É proteção. É proteção. A família fica desprotegida. Sem Deus a casa cai. O que você está construindo? Ah, pastor, eu estou construindo minha família. Um lar. Pergunto para você, com Deus ou sem Deus? Com Deus ou sem Deus? O primeiro erro grave, crasso, que a gente pode cometer, tudo na minha conta. Sou eu que faço a roda girar aqui. Está ferrado, porque a Bíblia diz, né? A Bíblia diz muito claramente, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, e olha só, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Que tapa na nossa cara, né? A gente que acha que é a gente, que a gente tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, que é isso, que é aquilo. A vida, né? Fica um inferno, né? É o homo faber, é o homem trabalho, né? Aquele inferno. E aí o Salmo 127, versículo 2 diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas para nós não é muito ofensivo, não é muito difícil entender, porque nós somos presbiterianos. E o presbiteriano, mais do que outra denominação, qual é a nossa doutrina? Qual é a nossa doutrina? É a soberania de Deus. É a soberania de Deus. Nós cremos nisso. Por bem e por mal, nós cremos nisso. Né? Nós cremos nisso. Então, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Tudo na minha conta. Agora, qual é o outro erro que a gente pode cometer? O segundo erro crasso, qual é? Tudo na conta de Deus. Ah, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, eu vou dormir. Eu vou dormir porque quero receber a benção. Então eu vou dormir. A gente brincava usando esse versículo lá no seminário. A gente falava para a calorada. Porque depois do almoço, né? Aquele feijão pesado que a tia Tyson. Tia Tyson era a cozinheira do seminário. Ela era conhecida como tia Tyson porque ela era uma mulher baixinha, atarracada, e o pescoço dela era assim, ó. Era igual o pescoço do Mike Tyson. Então era tia Tyson, a cozinheira. E ela fazia um feijão gordo, né? Um feijãozão pesado. Daí à tarde, depois da refeição, você tinha que dar uma cochiladinha. E a gente brincava, né? Vamos dormir agora um pouquinho, né? Uma cochiladinha, ninguém é de ferro, porque aos seus amados Ele dá enquanto... vamos receber a benção. Vamos receber a benção. Tudo na conta de Deus, né? Então eu não preciso fazer nada. Eu posso ser um marido peba, eu posso ser uma mulher meia boca, eu posso ser um filho, não vou nem adjetivar, posso ser um lixo de filho, porque está tudo na conta de Deus, né? Deus que tem que fazer, Deus tem que limpar essa sujeira aqui, né? O Sebastião gosta da metáfora do Deus flanelinha e eu gosto da metáfora do Deus fralda. Tem muita gente que tem Deus como fralda, né? Porque você sabe o que vai dentro da fralda, né? Então Deus ele tem que ajeitar a porcaria que a gente faz. Né? A gente só dá cabeçada, só faz péssimas escolhas, a gente é precipitado, a gente é nécio, e depois ora.
E depois ora a Deus, fala, Deus me salve. Mas está aqui a fralda, cheia para o Senhor. É o Deus fralda. Eu vou dizer para você, meu irmão, varão de Deus, falar aqui para os homens, você precisa colocar na sua agenda, você precisa buscar, você precisa anelar por isso, ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor. Você tem que querer isso aí. Agora para as mulheres, porque as mulheres gostaram, né? Agora para as mulheres. Minhas irmãs, vocês têm que anotar isso na agenda de vocês. Vocês têm que buscar isso, anelar por isso. Porque não dá para empurrar com a barriga. Não dá para levar no banho-maria. A gente tem que entregar o quê? Entregue o seu melhor. Então você tem que buscar ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Você tem que buscar. Porque Deus vai abençoar. É a parte dele. Mas tem a nossa entrega. Tem a nossa entrega. Sem trabalho, sem vigilância, o que acontece com a casa? Se enfraquece, deteriora. The House Despencation também. Sem trabalho, sem vigilância, a casa se enfraquece, deteriora. Qual é o resultado dos erros que cometemos no âmbito da família? Qual que é o resultado? Erro 1, tudo na minha conta. Erro 2, tudo na conta de Deus. Onde é que isso desemboca? No mesmo lugar. Comecei citando ele e vou terminar citando ele. Estou plenamente convencido de que a maior parte do sofrimento humano vem de relações fraturadas. Raiva, ciúmes, ressentimentos e sentimentos de rejeição nascem todos de conflitos entre pessoas que anseiam por unidade, comunidade e um senso profundo de pertencimento. Relações fraturadas. Relações fraturadas. Gustavo, é desse jeito? É desse jeito. Relações fraturadas. Me lembrei desse texto bíblico que penso Paulo esteja na mesma direção, seguindo a mesma linha de Henry Nouwen. Mas na verdade acho que é o contrário, né? Porque Paulo escreveu primeiro. Então é Henry Nouwen que está na esteira dele. Vamos ler juntos? Vamos ler? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Estamos falando sobre família. O apóstolo Paulo está falando sobre essa gama aí de sentimentos, sensações, emoções. Onde a gente sente isso? Onde a gente experimenta essa porcaria toda? Nos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos que aquilo ali acontece. E vou dizer para vocês, é na família onde nós temos relacionamentos mais intensos, mais profundos, onde as coisas são mais intrincadas, é que a gente vai sentir aquilo mais. Onde a gente tem a chance de sentir aquilo mais. Amargura, cólera, ira, gritaria. Quanto dessas emoções, desses sentimentos não estão dentro da gente, em feridas abertas, em relações fraturadas, família. Então eu não consigo olhar na cara do meu pai, eu não consigo conversar com a minha mãe, eu odeio o meu irmão,
eu quero que o meu cônjuge se estrepe, eu quero que o meu ex-cônjuge morra. Morra! Ex-cônjuge é assim, com muita emoção. Com muita emoção. Morra! Mas não assim morte rápida. Aquela morte lenta, né? Aquela morte assim aos poucos. Ele caía assim num moedor de carne gigante. Daí vai assim moendo ele pouquinho, a carninha vai saindo ali, né? Vai bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Demore uns 3 dias, né? Ele vai moendo assim, bem devagarzinho. Não vou nem falar de cunhado aqui. Nem falar. O apóstolo Paulo está falando sobre aquilo ali, Efésios 4:31. Aquilo ali, o pano de fundo, relacionamentos. Relacionamentos. A gente se amargura com relacionamentos, a gente sente cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Relacionamento. Agora, é na família que muitas e muitas vezes a gente sente isso elevado à enésima potência. Agora, como é que a gente foge disso? Dá para tomar, na aula de domingo passado foi Rivotril, domingo passado foi Prozac, domingo retrasado Rivotril, hoje foi Lexotan. Sim. Precisamos montar um convênio com uma farmácia, né? Mas são textos do pastor Ricardo Barbosa. Porque a nossa geração tem recorrido a essas drogas lícitas para aguentar aquilo ali, ó. Para aguentar aquilo ali. Agora, como é que a gente se livra? O versículo 32. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pano de fundo, relacionamentos. Onde é que a gente aplica aquilo ali? Nos relacionamentos. Onde que a gente experimenta, vivencia? Onde aquilo ali se torna carne na nossa vida? Relacionamentos. Agora, onde é que a gente precisa daquilo ali? Muito, muitíssimo. Na família. Escreva aí. Onde você vai ser mais exigido e vai ter que mais e muitas vezes perdoar é na família. Simples assim. Simples assim. Então a família é a grande escola do perdão, da compaixão, da compassividade, da benignidade, da bondade. É na família. Sede uns para com os outros benignos, bondosos, compassivos, tem a ver com compaixão, tem a ver com misericórdia, perdoando-vos uns aos outros. E aí Paulo quebra a gente, né? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, pastor, eu não quero perdoar, porque a gente se alimenta das nossas amarguras. Tem gente que tem uma ligação visceral com a amargura, tem que odiar, tem que sentir algo ruim, porque aprendeu a viver daquele jeito, e não vive mais sem aquilo. Então é uma coisa diabólica. E vou dizer uma coisa muito triste, porque imagine um barco com um rombo no casco, e água entrando. Amargura é isso. Rancor é isso. Ódio é isso. A água está entrando, e você está afundando, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Pastor, eu não consigo. Que bom. Chegou a essa conclusão?
Foi sincero? Está sendo sincero? É difícil perdoar mesmo, mas você está no lugar certo, porque na igreja também a gente aprende a perdoar. Na igreja a gente também aqui está para aprender a perdoar. Só que a gente tem que dar um passinho na direção do eu quero. Eu quero aprender a perdoar, pastor, porque eu não aguento mais viver com tanta amargura. Eu sou amargo. Minha boca é amarga. Eu tenho um gosto amargo, e isso é a minha amargura. Eu sou cheio de rancor. Eu tenho ira no meu coração. Eu não consigo sorrir, eu não consigo me soltar. Eu estou assim passeando, estou vendo coisa bonita, mas de repente tem uma coisa que me pega. Sabe o que é isso? É essa ira. Você não consegue ser feliz. Você não consegue ser feliz. Você está rindo assim, daqui a pouco você lembra. Não posso rir, não posso ser feliz. Quem falou que eu posso ficar rindo? Eu tenho que estar com a cara fechada. Porque eu sou uma pessoa irada. Mas você está no lugar certo, porque igreja é um lugar para a gente aprender. Porque o perdão é um processo. Quem que você precisa perdoar? Quem que no seu âmbito, no seu nicho, na sua gama de relacionamentos, quem que você precisa liberar o seu perdão? Você tem que liberar perdão para quem? Pense nisso. Para encerrar, a última frase, eu gosto muito dessa frase porque é isso mesmo. Vamos ler juntos? Charles Haddon Spurgeon. Vamos lá? Vamos até o Calvário para aprender sobre como podemos ser perdoados. Permaneçamos ali para aprender sobre como perdoar. Você tem dificuldade em perdoar? Receber o perdão foi gostoso. Não é? Deus em Cristo nos perdoou. Isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Então nós vamos lá e recebemos o perdão. Mas não tenhamos pressa, não. Para aprender a perdoar, a gente precisa permanecer no Calvário. Toda vez, essa é a minha disciplina, toda vez que vai surgindo uma resistência no meu coração para eu não perdoar, para eu arrochar, para eu apertar, para eu colocar a pessoa naquela grande máquina de moer carne, toda vez que vem uma coisa assim no meu coração, eu vou para o Calvário. Eu volto 2000 anos. E olho para o crucificado. E olho para o crucificado. E chego à seguinte conclusão. Ele está lá agonizando naquela cruz por causa dos meus pecados. E ele foi no meu lugar para aquela cruz, para que eu recebesse o perdão, sem o qual a minha casa, my house, despencation. Então eu preciso perdoar. Essa é a minha disciplina. Para meditar e orar. Existem relações fraturadas na sua vida, /história? Não adianta você dizer que não adianta você tergiversar, porque eu sei que tem relações fraturadas na sua vida e na sua história, porque tem na minha, porque essa é uma experiência universal. Tem. Mas o que a gente vai fazer com isso? Isso vai detonar a gente? Ou a gente vai superar? Você entendeu que a sua família precisa de Deus? Entendeu que a sua família precisa de você? Gustavo, o que você pregou hoje? Número 2. Você entendeu que a sua família precisa de Deus? Porque você pode se matar para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, para dar o melhor para a sua família, né? A gente vive esse mito, né? Eu quero dar o melhor para a minha família. A gente dá para a família aquilo que a gente pode dar.
Se é um pratinho de arroz com banana e aquilo é o melhor, é aquilo que Deus colocou. Salmo 127. Você entendeu que a sua família precisa de Deus? O outro lado. Você entendeu que a sua família precisa de você? De você. Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, precisa de você e você entregando o seu melhor. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e assim toda malícia. Qual é a primeira expressão que Paulo usa? Perto de vocês? Dentro de vocês? No coraçãozinho de vocês? Não, Paulo diz longe. E por que a gente fica abraçando esse monte de porcaria? Se Paulo está dizendo para a gente, longe. Longe. Porque isso vai destruir você. Se você tem dado restos para a sua família, saiba de uma coisa. A sua família não merece isso. A sua família merece o seu melhor. Dê o seu melhor para os seus, porque é isso que eles merecem. O seu melhor, o nosso melhor.